me chamo Neise Coelho Zorzi. Eu me formei no curso em licenciatura plena em História, aqui na UX, e a conclusão do meu curso foi em 2000. Durante o curso eu fui bolsista CNPq e FAPERGS na época, e fui estagiária aqui no Arquivo Histórico no último ano do curso, em 2000. Aí no que encerrei o curso, também encerrou o meu estágio aqui no Arquivo Histórico. Mas foi a minha primeira experiência aqui. Então, quando eu concluí o curso e concluí o estágio, eu passei no concurso da Prefeitura Municipal e fui nomeada professora de estudos sociais, né? Que acho que ainda não mudou, enfim. E depois, durante ali, terminei meu estágio probatório, pedi a relotação para a Secretaria Municipal da Cultura. Então, saí da SMED, fui relotada para a Cultura e desde a metade de 2004, daí eu trabalho lotada aqui no Arquivo Histórico, enfim, na Cultura. De município, vou completar 20 anos, de Arquivo Histórico, 17 extra estágio ali, aquele ano de estágio. O Arquivo Histórico, ele é uma instituição. Hoje aliás, desde 98 desde 96 ela está ligada à Secretaria Municipal da Cultura, 98. Sou péssima com datas, enfim. Antes essa instituição estava vinculada ao Museu Municipal e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, né? Quando foi criada a Secretaria Municipal de Cultura, o arquivo passou a ser vinculado diretamente a ele. O Arquivo Histórico, ele é uma instituição que ela nasceu para guardar, né, e administrar a documentação pública e privada referente à cidade e um pouco também da região. Hoje, os nomes atuais, então, das nossas divisões dentro do arquivo, nós temos a unidade arquivo público, unidade arquivos privados, banco de memória oral, tem um setor de restauração que está parado no momento, e cada uma dessas unidades é responsável por um tipo de documentação. Então, a unidade de arquivo público, que é onde eu trabalho, é responsável pela documentação proveniente da administração municipal de Caxias do Sul. A unidade de arquivos privados tem sua guarda a documentação privada de famílias, de empresas. Em ambas as unidades a gente tem documentações em vários suportes, né, desde a documentação escrita, fotografia, filmes, impressa, manuscrita. E a unidade de banco de memória oral é responsável por entrevistas a respeito da história da cidade. Então, o diferencial dela é que ela produz a documentação, né? Ela produz essas entrevistas. A gente pode dizer assim que o início da colonização de Caxias tem vários livros, né? Várias pesquisas sobre o assunto, bastante até, né? A gente sabe que teve muito trabalho, que houveram muitos desafios, mas além disso, né? O que eu aprendi aqui no Arquivo Histórico, trabalhando com a documentação pública, é que também teve muita organização, porque o Império, né, ele instalou aqui na região da Colônia Caxias, da antiga Colônia Caxias, os órgãos que administravam essa imigração, que era a diretoria da colônia, que depois se torna a comissão da Colônia Caxias, da ex-Colônia Caxias. E esses órgãos, então, tinham toda uma equipe, né, que estava aqui para organizar, para receber esses imigrantes. Tinham engenheiros, agrônomos, médicos, inclusive, né, os escrivãos que escreviam, né, e a gente tem essa documentação dentro da unidade de arquivo público, e inclusive digitalizada, disponível, enfim, para pesquisa online. Por isso que eu digo que, da minha experiência ali, do que a gente tem de contato com essa documentação, sim, muito trabalho, muitas dificuldades, mas com essa organização, né, que os imigrantes chegaram aqui e já foram colocados onde deviam ser colocados, foram determinados. Então, quem tinha um ofício ficava mais na área urbana, quem era da terra ia mais dos travessões, enfim. Eles tinham que trabalhar para pagar aquele lote, então a gente tem o registro, né, do nome deles, dos familiares, onde que eles se estabeleceram, a dívida que eles contraíam. Óbvio que sim, trabalhoso, sofrido, mas não sei se eu estou sabendo me explicar, mas muito bem organizado, diferente do que foi em outros locais no Brasil. Então, acho isso muito importante. A cidade dá certo, né?
sim, fez a cidade dar certo, fez a cidade se desenvolver. Então, acho que isso é um pouco esquecido, tem que ser bem lembrado. Pelo que a gente percebe na documentação, né, do que consegue se resgatar, a água ela era um direito de todos, né? Ela era livre e provinha das nascentes, dos córregos, dos poços naturais ou construídos. Isso ali no início. Só que a cidade começa a crescer e isso se torna insuficiente, mesmo lá no início do século XIX, né? Não, no fim do século XIX, início do século XX, né? A administração pública ali do município na época, em tendência, começa a perceber que precisa ter ações. Na verdade, bem no início, a gente tem o Código de Posturas de 1893, na parte que fala sobre isso, sobre a questão das águas, da servidão de águas, não tem as ações, ainda não existiam ações do município para gerir a água, mas eles já colocavam ali algumas punições, algumas multas, para se houvesse uma poluição ou um represamento inadequado, enfim. E aos poucos começa a surgir a necessidade de se pensar as formas de como abastecer a cidade de água. Então, acho que o início é mais ou menos assim. Antes de ter um serviço de remoção de materiais fecais, também a gente percebe pelos relatos, né, dos intendentes que, enfim, o material era despejado, né, na rua, né, então ele corria junto com a chuva, era algo que ficava exposto, que acabava contaminando essas nascentes, essas fontes e causando outros problemas de higiene pública, né, antes de começar a se pensar em como gerir isso. Então, daí a administração, seguindo, né, uma tendência a nível nacional, né, de governo nacional, de preocupação com a higiene pública, que passa a ser, né, de competência também das administrações públicas, tem todo esse movimento. Aqui em Caxias é mais ou menos por volta de 1911 que se tem, né, os primeiros movimentos e surgem os serviço de remoção de materiais fecais, serviço de remoção de lixo e também a criação do matadouro público, que seriam as políticas para solucionar esse problema. Desde a época do Brasil colonial já existia esse sistema, né? Existiam os escravos, chamados de cabungueiros ou de tigres, que recolhiam, né, os materiais fecais, que recolhiam, enfim, os dejetos. E quando é criado esse serviço serviço de remoção de materiais fecais, desculpa, interrompendo, quando termina a escravidão, termina, né, entre aspas, eles são substituídos por trabalhadores. E quando esse serviço é instituído aqui em Caxias do Sul, tem uma empresa que assume, que se torna concessionária desse serviço e contrata, então, trabalhadores para fazer esse trabalho da remoção dos cubos, dos cabungos. Ficou conhecido como esse nome. Então, os cabungos, eles eram construídos de madeira. A gente tem os contratos com a prefeitura que acabam descrevendo, né, como é que eles montavam esses cabungos, né? Não vou saber agora descrever tecnicamente, mas o material era madeira de pinho, assim, um material geral. Eles eram instalados nas residências, agora não sei dizer o nome, mas no que seria a latrina, né, a parte. E essa empresa era responsável, né, fazendo esse contrato junto com a prefeitura, pelo recolhimento. Ela passava 2 vezes por semana em determinadas ruas da cidade. Ela se restringia mais ao que era a área urbana naquele período ali, do início do século XX. Então, eles passavam 2 vezes por semana, recolhiam os cabungos cheios, trocavam, deixavam limpo, transportavam por carroças ou pelo veículo, que era tipo um caminhão apropriado, e levavam para determinado local para ser despejado esse material, que é na região ali onde fica o cemitério público hoje, o cemitério municipal. Ali foi um canto da cidade que foi destinado, né, a todos esses serviços. Foi. O matadouro público também ficava naquela região, até porque era uma região ainda, como é que eu digo, era como se fosse fora da área urbana, enfim, era fora da área urbana, ainda não estava habitada e construída e foi destinada. Em algum momento, não vou saber a data, até evoluíram o sistema, fizeram um sistema de teleférico naquela região para despejar esses cabungos, esses cubos cheios no local. Tem uma questão que a gente vê no relatório do Pena, que é ele criticando o desmatamento e que isso estava prejudicando a água. Sim. Né?
lembra dessa passagem? Sim, um pouquinho. Que ele faz uma crítica ao desmatamento, que a gente sabe até hoje que o desmatamento é prejudicial, né? Ele faz uma crítica em 2 sentidos, né? Que o desmatamento acaba diminuindo, né, a água das nascentes, ele interfere no processo das chuvas, então acaba influenciando na questão do abastecimento de água, diminui essa origem, né, da fonte de água. E também ele fala que isso é a consequência, né, mas ele também critica porque tinha muita exportação, eles estavam desmatando acho que eram os pinheiros, né, para exportar também. E estava acabando com toda essa vegetação tão importante. Então, ele faz essa crítica e sugere, né, um replantio urgente, e para a questão das exportações, se não me engano, ele tenta conter um pouco isso através das tributações. Mas a consequência maior é realmente a diminuição de água. A primeira referência que tem nos relatórios, até é bom falar que os relatórios dos intendentes, eles são uma fonte assim muito rica para pesquisa. E esses também estão todos disponíveis online, né? Principalmente no início do século, eles eram muito descritivos, né? Eles falavam tudo que eles tinham feito, eles apresentavam para a Câmara de Vereadores da época, né? Enfim, para o Conselho Municipal. Eles apresentavam todo o trabalho, as despesas, então a gente tira muita informação da história através desses relatórios. Eu não me lembro agora a data, mas antes ali do Parque dos Macaquinhos, a primeira tentativa deles foi cavar um poço na Praça Dante. Tinha um poço que eles até usaram bombas, alguma coisa para abastecer um pouco aquela região. Não me lembro agora o volume, mas era uma coisa bem pequena. Então, até dá para se dizer que teria sido uma primeira tentativa ali, né, de melhorar o abastecimento de água, que só das fontes e dos poços residenciais e naturais já não estava sendo suficiente, né? Não eram todos que estavam conseguindo ter acesso. E então, acontece essa primeira tentativa no Parque Getúlio Vargas, né, o Parque dos Macaquinhos. Na época, o terreno era do Antônio Juriolo, né, e tinham 4 nascentes, se não me falha a memória. Então, ali eles fizeram um primeiro represamento, represaram aquela água, colocaram bombas, fizeram, agora não vou saber os termos técnicos, né, mas conseguiram movimentar aquela água até uma casa de bombas, isso para poder distribuir para a cidade, que ficava, não me lembro onde, mais para cima, enfim, por isso que precisava das bombas. Então, essa teria sido, digamos, o início da ideia, eu acho, né? Acho que podemos considerar de uma nova forma de abastecimento, que é para a nossa região, que seria o represar e o distribuir, puxar, né, fazer a tubulação e distribuir. O estudo para esse represamento da UBO começa no final da administração do Pena de Moraes, se estende para o Gobato, onde eles começam daí a executar as obras, né? Que daí represa o arroio, faz a represa, depois constrói a hidráulica municipal. E, como tu disse, né, já com filtros, tem toda essa preocupação, porque ela já seria também, além de distribuir, ela já distribuiria a água tratada, né? Que eu acho importante que se vê ali a vontade política, né, independente das intenções, enfim, estavam tentando resolver um problema, mas se vê que eles buscam os técnicos. Então, eles vão atrás de uma equipe técnica, agora eu não me lembro o nome dos engenheiros, para fazer esse estudo. E aí esse estudo é embasado em conhecimento técnico, né? Ou seja, os políticos sabem de suas limitações, naquele momento eles percebem suas limitações. E esse estudo técnico, ele já projeta para o futuro, ele não pensa só naquele momento. Então, acho isso para mim é um ponto bem marcante nessa história toda. A questão com o tratamento do esgoto, já vinha essa preocupação. Aliás, inclusive ali, não vou falhar na data, né? Mas, enquanto ainda era a empresa concessionária que era responsável pela remoção de materiais fecais e do recolhimento do lixo, alguma coisa já surge ali na documentação de críticas que aquele sistema já estava sendo falho, né? Porque aquele depósito lá ao redor do cemitério, ele já estava sendo prejudicial à população higienicamente falando. Então, cedo já se começa a falar na preocupação com o esgoto, e acho que até teve uma experiência de esgoto, né, anterior, de sistema pequena ali, mas teve, né? Então, a preocupação começa até um pouco depois ali da água, mas cada vez que eles iam pensar em fazer uma obra referente ao sistema de esgoto,
a falta de água era mais urgente. Aí eles tinham que pensar numa ampliação e sempre as ampliações, novas represas, enfim, tudo isso foi se sobrepondo ao esgoto, por isso que ele demorou tanto, mesmo que tenha sido uma experiência local, é um registro histórico, faz parte da nossa história aqui do município, né? É aquela coisa da história, né? Bem, vou falar um chavão, a gente vai lá estudar o passado e isso nos ajuda a entender melhor o que a gente vive hoje e, de repente, até pensar em alternativas melhores dentro da nossa realidade atual. É bem chavão, mas é isso. Então, penso eu que toda aquela experiência que foi vivida na nossa localidade sempre vai ser útil para outras pessoas, para pessoas de fora e para outras localidades, e das outras localidades também para nós, porque é conhecimento, né? Conhecimento, ele tem que estar circulando para que se produza mais conhecimento e que as coisas vão melhorando. E dessa experiência de Caxias, assim, para mim o que mais marcou foi essa questão, independente das intenções políticas e tudo mais, eles tiveram essa preocupação em planejar a longo prazo, eles não pensaram só em resolver um problema ali no momento, e eles tiveram uma ajuda de técnicos, de ciência, né? E de conhecimentos, uma junção de conhecimentos ali, né? Que a gente, diferente do que a gente vivencia hoje, que é impossível de não fazer uma comparação, acho que faz falta até, isso seria útil até, para as pessoas pensarem, refletirem e verem como dá para solucionar. Vai ter problema sempre, as coisas vão ter que ser reajustadas, vão ter que ser refeitas, mas existe a solução se tiver vontade, se tiver essa abertura, se tiver humildade, se a gente conseguir juntar as coisas. Então, para mim, eu acho que o ponto que fica mais marcante nessa história é esse, assim, do processo de como tudo isso se deu. E isso é importante para todos, independente do local, da pessoa.